Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês viram aí no título do vídeo, sim, é sobre esse assunto difícil, mas necessário que eu vou falar. Por que necessário, Paula? Porque Deus ele vem me mostrando e me ensinando muitas coisas que eu não posso guardar só para mim. Que você, quando assistir esse vídeo até o fim, assista até o fim, não perca nenhuma palavra desse vídeo. Não é legal que você guarde só para si, é interessante que você compartilhe, que você leve essa experiência de vida para muitas pessoas. Porque já fazia tempo que eu estava com vontade de falar, e essa vontade não era uma vontade normal minha, acredito eu que tenha sim sido um pedido de Deus, porque a palavra do Senhor ela diz que você tem que consolar, assim como de Deus você recebeu o consolo, né? E eu acredito que a gente aprende para poder ensinar. A gente não vai guardar os conhecimentos só para nós, né? Então, tenho muita coisa para dizer. Tenham paciência para assistir até o final, que esse vídeo vai ficar longo. Eu tô olhando para cá porque eu fiz uns tópicozinhos para eu lembrar de tudo que eu tenho para falar, porque são muitas coisas. E antes de mais nada, eu quero falar para você que fica se lamentando, dizendo que tem o dedo podre, que não acredita no amor, que não existe amor de verdade. Existe, porque eu sou prova viva disso. Eu vivi um amor lindo, um amor de conto de fadas, um amor que eu posso dizer sim com toda certeza desse mundo, que foi um amor que veio do céu. E por que eu vivi um amor tão lindo assim? Porque no começo, antes do meu relacionamento começar, eu pedi a opinião de Deus. Porque Deus, ele vê além. Então eu não escolhi como eu escolhi das outras vezes, com meu próprio dedo podre, né? Como algumas meninas e os meninos aí falam, meu dedo é podre para relacionamento. Eu pedi a opinião do Pai, que sabe de todas as coisas. E a história começou com Deus, né? Por isso que deu tão certo assim. Apesar de tudo, deu muito, 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 muito certo. E se alguém me perguntasse, Paula, você sofreu muito? Muito, sofro até hoje. Mas se você perguntar para mim, você viveria tudo de novo? Eu diria, com certeza, sim. Viveria tudo de novo. Então, eu estava em um relacionamento um pouco conturbado e não queria me relacionar com ninguém. Só que eu resolvi dar uma chance, né? Porque ele sempre foi um amigo meu de muito tempo, sempre se mostrou um cara honesto, de caráter, assim, uma pessoa ímpar, assim, que eu não tenho nem palavras assim para descrever o ser humano que ele foi. E aí eu falei pra ele, olha, vamos lá em casa para você conhecer minha família. Fui até no ano novo. Vamos lá em casa para você conhecer minha família. E aí no outro dia ele deu a resposta, porque eu já tinha combinado com Deus. Eu conversei com Deus e eu pedi a Deus um sinal. Eu disse que pretendia assim dar uma chance, mas eu pedi a opinião de Deus. Eu perguntei a Deus, eu disse, Senhor, me dê um sinal, através da minha mãe ou através do meu pai, de que ele é o cara certo para eu começar o relacionamento, enfim, namorar, né? E aí eu combinei com Deus, olha, se minha mãe gostar dele, então eu vou entender que é para eu começar. Se minha mãe não gostar, eu vou entender que não é para começar. E minha mãe simplesmente amou. Ela já conhecia, né, de ouvir falar, né, que eu falava muito dele lá em casa. E aí eu comecei. Então, a primeira lição desse vídeo, o primeiro conselho desse vídeo é, antes de você começar a se relacionar com uma pessoa, peça a primeira opinião de Deus, porque Deus ele vê além, ele vê o que você não enxerga. Ele sabe tudo que vai acontecer no futuro, entendeu? Então, por mais que você queira ficar com aquela pessoa, primeiro pergunte para Deus. Pergunte para Deus, peça a opinião dele, peça sinais, que com certeza ele vai lhe dar. E foi um relacionamento lindo de 5 anos e 4 meses. E eu sempre digo assim que parece que Deus fez ele pensando em mim e parece que Deus me fez pensando nele. Eu sinto como se fosse
Eu não consigo assim explicar direito com palavras, porque é como se não fosse um ser humano, é como se fosse um anjo na minha vida, para a minha vida, né? Para mim, então Deus, Ele mandou aquele anjo, Ele enviou aquele anjo para mim, para cuidar de mim, para me ouvir, para me dar atenção, me dar amor, me dar carinho, tudo que eu sempre precisei. E a gente sempre foi um pelo outro, sempre, 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 sempre. Eu lembro que uma vez ele foi assaltado, levaram moto, levaram celular, levaram tudo, e eu ofereci uma bicicleta que eu tinha lá em casa para ele. Tome, leve minha bicicleta, fique com ela o tempo que você precisar, ela é sua, porque eu quero você de carro, de moto, de bicicleta, a pé, eu quero você. Eu falei isso para ele. E eu lembro que na época eu não ganhava lá essas coisas, nunca ganhei, para falar a verdade, lá essas coisas, né? Muito dinheiro, como eu trabalho. Mas eu lembro que eu presenteei ele com um celular e dei. Dividi em 10 vezes no cartão e dei com todo amor e carinho desse mundo. E sempre que ele precisou de uma pessoa para desabafar, a gente sempre foi muito um para o outro, sabe? Sempre fomos muito companheiros. E ele, então, nem se fala. Nem se fala, gente, nem se fala. Foge assim as palavras. Uma pessoa que sempre me ouviu, que sempre me encorajou, que sempre me colocou lá em cima, que sempre acreditou em mim, até nos momentos que eu não acreditava mais, ele sempre acreditou. Ele guardava os problemas dele para escutar os meus, as minhas besteiras do dia a dia, e sempre esteve ao meu lado para exatamente tudo. Era aquele porto seguro que eu sabia que eu podia enfrentar 1000 leões por dia, tudo iria se tornar mais leve, tudo iria se tornar mais leve, porque eu tinha ele ao meu lado. Então assim, eu podia enfrentar o que fosse, o problema que fosse, passar por tudo nessa vida, tudo iria ser leve como uma pluma, só pelo fato de ter ele na minha vida. E ele sempre foi aquela pessoa que sempre me aceitou exatamente do jeito que eu sou. E eu sempre fui 100% eu com ele, porque às vezes em alguns ambientes você tem que se conter um pouquinho, ser um pouquinho mais séria. Eu sempre fui muito doidinha, muito espontânea, muito doidinha. Eu não passo isso aqui nos vídeos para vocês, né? Porque são vídeos que eu posto, que eu mando para os meus alunos, então eu tô sempre um pouco mais séria, né? Tô trabalhando, né, gente? Mas assim, eu sempre fui muito doidinha e muito menininha, não imatura, não criança, mas assim, a essência de menina, de achar, por exemplo, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, de olhar pra um bichinho desse, um ursinho desse e falar, ai meu Deus, que coisinha mais linda, eu quero, eu preciso, entendeu? Esse tipo de coisa. E sou engraçada, sem querer fazer graça, às vezes o meu jeito de falar, o meu jeito de agir é engraçado, mas é uma coisa assim espontânea. É basicamente isso, assim. E isso, algumas pessoas, né, quando me viam falar essas coisas, ou fazer alguns tipos de brincadeira, ou então ser simplesmente eu mesma, olhavam torto e julgavam, sabe? Ou achavam que eu era muito criança, ou muito infantil, ou muito imatura, ou então por eu ser muito assim espalhafatosa, chegar e falar alto, brincar e rir, que eu era galinha, briguete, essas coisas, né? Então assim, e ele não, ele entendia, e ele falava isso pra mim, ele falava às vezes que eu era madura até demais, que eu era responsável até demais, mas que eu tinha uma essência de menina e que ele achava isso a coisa mais linda do mundo. Então eu sempre era 100% eu com ele, sabe? Para falar, para brincar, 100% eu. Então, uma das pessoas que mais me fizeram bem nesse mundo e uma das pessoas que mais queriam o meu bem de verdade nesse mundo, sabe? Que eu podia contar e compartilhar tudo. Coisas assim que meus pais, minha família, até minhas amigas não sabiam do meu coração.
Da minha alma, ele sabia. E ele me ensinou, assim, muitas coisas. Ele nunca foi uma pessoa apegada a nada, nada, nada material nesse mundo. Tanto é que quando roubaram a moto dele nova, o capacete, o celular, ele disse: eu tô bem, eu tô vivo, eu tô bem. Eu batalho e compro de novo. Então ele me ensinou muitas coisas. Ele sempre foi um exemplo de cristão. Apesar de não frequentar muito a igreja, ele sempre procurou seguir os passos de Cristo e agir da maneira que Deus agiria. Muito honesto, caráter assim. Eu não tenho muito o que dizer, gente. Assim, um caráter assim inigualável, incomparável, honesto, trabalhador, sempre trabalhou, desde os 7 anos de idade, na roça. O dinheiro que pegava era para a mãe, para o pai comprar comida. E trabalhou por muito tempo assim, até que quando ele passou no concurso público em primeiro lugar, eu me orgulho muito disso. E aí ele começou a ganhar um dinheirinho a mais e sempre ajudando dentro de casa. Nunca deixou de ajudar, nunca deixou de ser pai para os irmãos, né? O pai dele, graças a Deus, ainda é vivo, mas assim, um segundo pai para os irmãos e sempre ajudando, muito solidário, muito empático, mão aberta, sabe? E ele era tão bom para as pessoas, sabe quando a gente fala assim, fulano é tão bom que chega a ser besta para os outros? Era isso. Assim no trabalho, sempre ajudando as pessoas dentro de casa, sempre ajudando a todos que precisavam de uma ajuda. Inclusive, algumas pessoas se aproveitavam da boa vontade, né? E fizeram umas coisas assim que não vem ao caso falar, mas se aproveitaram da boa vontade dele. Então, me ensinou muita coisa, me ensinou que qualquer pessoa pode conseguir tudo que ela quiser na vida, só basta crer, acreditar em si, ter força de vontade. Era uma pessoa que ficava feliz com a felicidade do outro e sofria com o sofrimento do outro, era muito empático. Então, assim, era um anjo em forma de gente. Eu me recuso a negar que ele era um ser humano, para mim ele era um anjo em forma de gente. E algo que eu queria muito compartilhar com vocês é como a morte eu coloco entre aspas, vou explicar depois porque eu coloco entre aspas, como a morte dele ela foi preparada por Deus. Eu vou dar uma filadinha aqui, tá, gente, que eu anotei tudo. Deus ele já vinha chamando ele há algum tempo. Como eu falei para vocês, ele sempre foi exemplo de cristão, de ler a Bíblia e tudo. Inclusive eu tô com a Bíblia dele aqui, vou mostrar para vocês já. Mas Deus, quando foi se aproximando o dia que Deus escolheu, né, para recolher, Deus ele foi mostrando em sonhos, mostrando através da vontade dele de conhecer o que acontece depois da morte, porque ele assistia vídeos sobre, ele pediu inclusive um estudo bíblico sobre, né, o irmão dele quando pegou o celular dele viu que ele tinha estudado, que ele tinha pedido um estudo bíblico, o que acontece depois da morte e tal. E estava mais do que nunca querendo andar nos caminhos do Senhor. Princípios cristãos, o que o cristão pode ou não pode fazer, essas coisas, né? Interessado no assunto. E ele passou a ler mais a Bíblia e pregar o Evangelho em casa para os irmãos. Era todos os dias lendo a Bíblia e pregando, e escutando louvores e assistindo vídeos sobre. E aí ele teve um sonho lindo, que ele sonhou comigo. Ele sonhou que estava subindo uma ladeira bem alta, bem alta, bem alta. Ele falou para mim, a ladeira parecia que ela estava assim, ó, e muito difícil de subir, muito difícil. Eu olhava para um lado, ele via pessoas subindo assim, se arrastando, não estavam de pé, estavam subindo, se arrastando, e era uma estrada de muita lama, e as pessoas estavam sujas, todas as pessoas sujas, se arrastando na estrada de lama, e eu e ele estávamos subindo de mãos dadas, em pé,
com uma veste branca, seguindo pegadas. E ele me ajudando a subir. Ele um pouquinho mais à frente, me ajudando a subir. Então eu interpreto esse sonho como um sonho profético, de que a gente tem que ser do mundo, mas não se misturar com o mundo, não se sujar. As pessoas estavam sujas. Não se sujar com as coisas do mundo, com o pecado. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Siga os passos de Jesus. E ele estava me ajudando a seguir. E eu digo a você que sim, ele alcançou a salvação dele e ele está me ajudando a alcançar a minha, porque eu mudei muito para melhor. Já eu falo disso, eu mudei muito. E ele disse que no sonho a maior preocupação era não sujar as vestes. Ele falou isso para mim. Falou desse sonho. E uma vez ele estava estudando a Bíblia. E aí ele teve uma dúvida, ficou com uma dúvida no assunto que ele estava estudando. E aí no momento que ele ficou pensando assim, mas naquela dúvida, o telefone dele tocou. O celular dele tocou e ele atendeu. Um número desconhecido, sendo que ele nunca foi de atender número desconhecido. E ele atendeu esse número desconhecido. Sendo que ele não atendia. Às vezes quando ele estava lá em casa, uma pessoa ligava, o número desconhecido ligava, não atendia, deixava chamar. E ele atendeu. E foi uma mulher falando da palavra que ele estava lendo na Bíblia, esclarecendo a dúvida dele. E aí ele perguntou assim, como foi que você conseguiu meu número? Ela falou assim, eu estou pregando aqui de casa, pelo celular, e coloquei esse prefixo e completei, foi um número aleatório e caiu no seu. Então eu entendo que isso foi Deus falando, foi algo assim muito forte, que quando ele me contou, eu fiquei assim sem palavras. E aí um dia antes dele falecer, para quem não sabe, ele faleceu em um acidente de moto. A trajeto, ele estava indo trabalhar, enfim. Deus, ele colocou um cachorro na frente da moto e quando foi desviar, bateu com outra moto. Foi isso que aconteceu. E Deus colocou aquele cachorro ali na frente naquela hora porque tinha que acontecer. E aí, um dia antes, isso foi na quarta-feira, o acidente. Na terça-feira à noite, o irmão dele perguntou: se você partisse hoje, você estaria salvo? Aí ele disse: eu já aceitei Jesus no meu coração. Aí o irmão disse que só faltava confessar. Acho que foi isso que o irmão dele disse, não me lembro direito. E já fazia 15 dias, 15, 11 dias, não lembro ao certo, que ele não ia lá para casa porque ele trabalhava como agente de saúde, ia para o posto, e ele falou assim, não, para evitar um perigo maior, eu vou ficar uns dias sem ir aí na sua casa, tal, depois eu vou, tá bom. Ficou, lá para casa dele. E a gente conversando, porque a gente sempre foi muito assim, colado, carne e unha, osso e músculo. A gente sempre foi muito colado. E a gente tinha muita conversa e nós éramos muito unidos. E no WhatsApp era todo dia, toda hora. Vou tomar banho, voltei do banho, vou comer, terminei. Tô fazendo isso, manda foto. Eu, no caso, né? Ele também. Tô lavando roupa, mostrava lá a roupa. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tá fazendo o quê? Tô com saudade, eu te amo. E eu era sempre muito grudenta, sempre fui muito carinhosa, muito amorosa. E com ele, meu Deus do céu, o quanto que eu demonstrei para esse homem que ele é o amor da minha vida. O tanto que eu fiquei assim, sabe? Às vezes eu achava que eu tava sufocando ele. Eu tô sufocando a ele, não, eu amo isso. E aí ele veio me ver na segunda e na terça. Segunda e terça. E ele simplesmente não saiu de perto de mim em momento algum. Eu ainda falei na segunda-feira, ou foi na terça, não, foi na segunda, na terça que eu falei assim, olha, sua mãe disse que era para ir lá embaixo comprar uma farinha. Ele não foi. E ele sempre ia. Era a mãe ligar e falar, vai comprar outra coisa, ele saía, comprava, depois voltava. E ele não foi. Aí eu ainda fui, peguei uma fruta para ele lanchar, que ele sempre comia lá em casa, eu sempre gostei de cozinhar para ele.
E peguei a fruta e ele não quis comer a fruta, ele não quis perder tempo com nada, ele só quis ficar perto de mim. E antes dele ir embora, ele me entregou o presente do Dia dos Namorados. Dia 19 de maio. Dia dos Namorados é 12 de junho. E ele tinha ido no correio. Porque assim, ele poderia esperar, né? Não. É mês que vem ainda, o Dia dos Namorados, dia 12, eu vou esperar para dar o presente depois. Não chegou ainda, mas eu vou esperar. Ele foi atrás do presente na segunda-feira e me deu na terça. Não, na terça-feira de manhã ele foi atrás do presente nos correios para me entregar. E eu lembro que não tem como esquecer, né? Que ele me deu 2 abraços assim, muito fortes e muito demorados, que ali para mim foi, hoje eu entendo que foi um abraço de despedida. E hoje eu entendo o tanto que eu sou preciosa e amada por Deus. Não que outras pessoas que não tiveram oportunidade não seja, mas de se despedir não seja, mas é porque Deus, ele sabe como lidar com cada um. E ele sabe o tanto que eu sou sensível. Deus, ele sabe o tanto que eu sou sensível. E que ia ser importante isso pra mim, sabe? E aí eu lembro que eu tava fazendo massagem nele, aí ele foi, tirou as minhas mãos, delicadamente, me deu um abraço. E depois olhou assim nos meus olhos e me deu outro abraço. E ficou abraçado, acho que uns 10 minutos. Que eu até brinquei, eu perguntei, tá cochilando? Que eu achei que ele tinha cochilado. Tá cochilando? Aí ele... E continuou me abraçando. E quando chegou em casa, eu tirei foto com um brinco, mandei o brinco, que ele me deu um brinco de presente. Da Romanel, tá? Ai, meu Deus. Tenho que parar de ser essa pessoa. Ele mandou, aí eu mandei a foto do brinco e postei a foto com o brinco e com tudo. E ele dizendo que eu tava linda, não sei o que, aquela coisa toda. E aquela babação, né? Aí ele, meu Deus, que mulher é essa? Você tá muito linda. Aí eu, tu não conhece não, que mulher é essa não? É a mulher daquele cara de sorriso mais lindo do mundo. O mais lindo do mundo. Que eu era bem assim, viu? Babona dele. Aí, deixa eu ver onde é que eu tava. Sim, e aí eu entendo que isso foi a nossa despedida. E eu sou grata a Deus por essa despedida. E aí, é como eu sempre digo assim, hoje eu entendo por que eu não casei com ele. Como eu falei pra vocês, Deus, ele sabe como tratar com cada um. Porque você pode falar assim, Paula, mas tem pessoas que são casadas e têm filhos e perde o marido e fica sozinha com o filho. Deus, ele sabe como tratar com cada um, porque ele sabia o desejo do meu coração. E eu vou confessar pra vocês, eu tenho 29 anos de idade. E eu sempre tive na minha mente aquela pressão assim da sociedade, não, com 30 anos você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. E eu dizia, poxa, com 30 anos eu vou estar formada, porque só faltava uma disciplina, né, pra eu terminar a faculdade, só falta uma disciplina pra eu terminar. E com 30 anos eu vou estar formada, casada. Olha que orgulho para meus pais, né? Eu pensava assim. E me casar e voltar para casa, pra mim, pelo amor de Deus, gente, não tô falando que é isso. Pra mim, na minha cabeça, é meio que regredir, digamos assim. E por isso que Deus não permitiu. Ele poderia ter permitido o casamento. Eu fiquei com ele quase 6 anos. Foram 5 anos e 4 meses. Então eu poderia sim casar, passar 3 anos casada, 2, 1 e voltar para casa. Mas Deus sabia que não era isso que eu queria. Entendeu? E Deus sabia que não era para ser... Não sei, não consigo entender, gente, direito. Mas assim, Deus sabia que não era para casar. Mas eu entendo e agradeço que a gente meio que viveu um casamento também. Principalmente uma viagem que a gente fez, que ali eu tive a oportunidade de fazer tudo que eu queria. A gente viajou com a minha família e ficamos numa casa, eu, ele, minha mãe, meu sobrinho, meus 2 primos. E ali quem cozinhava era eu, então ele pôde comer da minha comida todos os dias, porque eu fazia o café da manhã, o almoço e o jantar. Minha mãe até se estressava, eu não posso chegar nessa cozinha que Paula já tem feito tudo. Não, mas deixa eu cozinhar, porque eu sempre gostei de cozinhar. E aí eu fazia comida, eu levava para ele na cama, lavava a roupinha dele, a cuequinha dele. Eu vivi um casamento lindo com ele.
Ele saía para ir treinar, né? Porque tinha outra casa do curso. Aí ele saía para ir treinar na outra casa e deixava o quarto uma zona. Que ele ficou num quarto, eu fiquei no outro com a minha mãe, tá? Só para saber. Aí ele deixava o quarto uma zona. Aí eu arrumava, passava pano, varria, limpava, arrumava as coisinhas dele. Aí quando ele chegava, tava tudo bonitinho, arrumadinho. A gente saía para fazer compra, a gente passeava. Então assim eu vivi um casamento e foi um amor assim que não dá para explicar com palavras. Eu até escrevia coisas para ele. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê meu... Ah, tá aqui. Eu escrevia, que eu sempre gostei muito de escrever, né? E eu escrevia coisas para ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ler para vocês 3 frases que eu escrevi para ele. Ó, uma foi: a magia que acontece em cada encontro nosso faz de qualquer lugar o melhor para se estar. E é bem assim. Era bem assim, né? A magia que acontecia quando a gente estava junto fazia de qualquer lugar o melhor. Às vezes a gente estava esperando o ônibus na parada, ali era o melhor lugar do mundo. Às vezes a gente estava lá em casa, sentado assim, no terraço, ali era o melhor lugar do mundo. A outra foi: a gente tenta expressar com gestos quando as palavras são insuficientes para demonstrar um amor que é eterno. Realmente não tinha palavras. E a última foi: convivo bem com os defeitos do meu amado, pois grande privilégio é tê-lo ao meu lado. Sim, grande privilégio foi tê-lo ao meu lado. E hoje eu digo, na verdade eu sempre falei para ele, né? E digo para Deus assim, agradeço a Deus porque foi uma honra. Foi uma honra ter sido noiva dele. Uma honra, minha gente. Eu digo a você com toda a certeza do mundo. E uma outra lição que fica para você, que hoje eu entendo, é: não fique se maldizendo. Entenda os planos de Deus. Por quê? Porque na época que a gente procurava casa, ou um terreno, ou uma casa para comprar, ou para alugar, nunca dava certo. A gente procurava terreno, ou não era num lugar bom, ou então não cabia no nosso bolso. A casa a mesma coisa, não era bom, não cabia no bolso, ou então cabia no bolso, mas a forma de pagamento não condizia com a nossa realidade, ou a pessoa queria o dinheiro toda à vista, ou queria uma entrada que a gente não tinha para dar. E até quando a gente conseguiu uma casa para alugar, não deu certo. Então, na época, eu ficava me maldizendo: mas, meu Deus, eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo. A gente faz tudo certinho. E por que a gente não consegue? Por que tantas pessoas conseguem? Tantas pessoas conseguem alugar, comprar, construir. E por que com a gente nunca dá certo? Eu achava que eu era pior do que os outros. Então, veja, quando eu estava achando que eu era pior do que os outros, eu estava sendo cuidada por Deus. Eu estava sendo amada por Deus. Porque se eu tivesse comprado o terreno como a gente queria comprar a casa para parcelar, eu ia pagar com o que agora? Porque o meu e o dele dava. Ele era concursado, tudo com o meu e com o dele dava para pagar tudo bonitinho, tudo certinho. Mas eu ia pagar com o que agora? Ou então, se eu tivesse dentro dessa casa que a gente ia alugar, como é que eu estaria agora? Porque quando eu fui à casa dele, desculpa, gente, quando eu fui para a casa dele no dia do velório, que eu entrei no quarto dele, quase que eu morro. Porque eu olhei a caminha dele, o guarda-roupa dele, as coisinhas dele, e cadê ele? Então, imagina se eu tivesse vivido com ele 1 mês, 2, 1 ano, não sei quanto tempo, dentro de uma casa. Se eu já era pegada, grudada, igual um carrapato, com esse cara. Ele na casa dele e eu na minha, imagina os dois dentro de uma casa. A gente não ia comer, a gente não ia fazer nada, ia ficar só assim, ó, abraçado, porque era o que a gente mais gostava de fazer, ficar assim, abraçadinho, abraçadinho, era o que nos fazia felizes. Então, se eu já era grudenta, se eu já era um chiclete, uma carrapata, iria ser bem mais, né, dentro de uma casa, só os dois, e eu iria sofrer mais, assim, porque eu iria olhar a nossa caminha,
as roupinhas dele, a mesa, o sofá, e cadê ele, vender tudo e voltar para casa, ia ser muito mais sofrimento. Então, assim, não fique se maldizendo, nem se achando pior do que os outros. Se não aconteceu, Deus sabe por quê. Então, hoje eu entendo, na época eu dizia, eu acho que eu sou pior do que os outros, mas hoje eu entendo que não. Eu sou privilegiada, eu sou amada. Amada de Deus. Eu fui cuidada, muito bem cuidada por Deus. Entende? E aí outra coisa, outra lição, outro conselho para vocês, de acordo com o que eu aprendi foi, veja só. A morte, lembra que eu fiz assim quando eu falei da morte? Pronto. A morte, ela não é o fim. De acordo com a Bíblia, a morte ela é um sono. Porque se Jesus ressuscitou, quando ele voltar, ele vai ressuscitar todos os que estão dormindo. Sim, os que dormem. Os que dormem em Cristo. E eu sei que sim, ele dormiu em Cristo. Eu tenho essa certeza no meu coração, eu tive essa confirmação de várias maneiras. Ele dormiu em Cristo. Ele dormiu em Cristo. E eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu não posso ser egoísta ao ponto de dizer que queria ele aqui comigo, sendo que talvez, se ele estivesse aqui comigo, ele fosse, talvez fosse acontecer alguma coisa que ele fosse se desviar, porque a palavra de Deus diz, do que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, entende? Então, assim, do que iria valer ele casar comigo, talvez ter filhos, viver até os 100 anos de idade e quando morrer não ganhar a salvação. Ou eu ficar com essa dúvida, será que ele foi salvo ou não? Eu iria sofrer muito mais, porque eu sei que esse mundo é finito. E a vida eterna não, o nome já diz, ela é eterna. Então eu tenho que colocar o meu egoísmo de lado, de reclamar porque ele não está comigo e agradecer a Deus porque ele alcançou a salvação. Ele vai ser feliz eternamente. Porque, como eu estou explicando para vocês, não vale a pena você viver 150 anos nesse mundo. Então, viver, digamos, 100 anos nesse mundo, ser feliz nesse mundo que não tem nada para oferecer. E quando você morrer sem salvação. Então, assim, eu iria sofrer bem mais se eu tivesse essa dúvida. Se ele tivesse casado comigo, vivido comigo anos, e quando ele morresse eu tivesse essa dúvida, meu Deus, será que ele foi salvo? Eu iria sofrer muito mais. Por que eu iria sofrer muito mais? Porque eu creio no Deus que disse que Jesus vai voltar, e eu creio que quando a trombeta tocar, quando Jesus voltar, quem está dormindo em Cristo vai ressurgir e vai viver eternamente. Então, se eu tivesse dúvida, se eu tivesse vivido com ele, sido muito feliz com ele, muito mais feliz do que eu já fui com ele aqui na terra, e tivesse dúvida, eu iria sofrer muito mais. Então, eu coloco meu joelho no chão e eu agradeço a Deus. Porque apesar da minha dor, apesar da falta, apesar da solidão, mesmo com tanta gente ao meu redor, eu reconheço que ele vai ser feliz eternamente. Então, a felicidade dele eterna, que ele vai ganhar, é o que importa. Porque quem ama de verdade como eu amo, e eu digo a você, eu amo muito, quem ama de verdade quer o bem daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não esteja ao seu lado. E ele não está ao meu lado, mas eu sei que quando ele acordar desse sono, que é a morte temporária aqui na terra, ele vai ser eternamente feliz. E eu agradeço tanto a Deus por isso. Eu não tenho nem palavras para agradecer a Deus. Não tem, gente, foge-me palavras. Eu só coloco meu joelho no chão e eu peço perdão a Deus, porque no dia que foram me avisar, minha mãe começou a chorar. E assim, Deus também enviou anjos para me avisar. Enviou um médico que trabalhava com ele, acho que era uma enfermeira e uma amiga da gente que trabalhava com ele também. No dia que foram me avisar, minha mãe, ela começou a chorar e ela, ai, oh meu Deus, alguma coisa assim. Aí eu disse, que Deus, mãe, que Deus é esse que faz isso comigo? E eu já peço perdão a Deus pelo que eu disse, tanto é que no dia seguinte, quando eu cheguei do enterro, eu fiz uma oração.
Pedir perdão a Deus e pedir para Ele me reerguer. E eu só estou aqui hoje e não estou no fundo do poço, nem depressiva, por causa de Deus. Porque assim, eu estou passando por 2 problemas de saúde, tenho uma cirurgia para fazer, tenho uns problemas psicológicos, que boa parte deles vieram por causa da faculdade e por causa de algumas pessoas. E eu dizia a ele, eu falava brincando, mas ele sabia o que eu estava querendo dizer, que eu falava assim, se tu me deixar, eu me mato, se tu me deixar, se terminar o namoro comigo, eu me mato, eu não vou aguentar viver sem tu, não. Era um jeito bobo e torto e doido de dizer que ele era uma pessoa assim, era o meu porto seguro, era a pessoa que mais me fazia bem nesse mundo depois dos meus pais. Mas, gente, eu perdi agora o que eu estava falando. Lembrei. E aí, todos os momentos que eu ficava triste, pensando e ansiosa, e pensando como é que vai ser essa cirurgia, e esse outro problema que eu tô com ele, e essa faculdade, e isso, aquilo, que eu ia pra ele, paz. Que eu ia pra ele, palavras de encorajamento. Que eu ia pra ele, segurança. Porto seguro. E de repente, de uma hora para outra, eu tô com ele aqui à tarde conversando. Em menos de 24 horas, aconteceu uma coisa dessa. E eu tava aqui, eu fiz isso, puf, fundo do poço. Só que eu não queria ficar no fundo do poço. E eu pedi a Deus para Deus me tirar. Nessa oração eu pedi para Deus me reerguer. Porque eu sabia que eu tinha que trabalhar. Eu tinha pai, eu tinha mãe, eu tinha sobrinho, eu tinha irmã, e essas pessoas precisavam de mim. Então, eu sabia também que a minha missão aqui na Terra não tinha acabado, Deus ainda não tinha me levado, então eu sabia que eu tinha que continuar. E eu fiz essa oração. E desde então, Deus me mostrou tudo isso que eu estou falando para vocês, me ensinou essas coisas. E me ensinou através dessas pessoas que, enfim, pessoas religiosas ou não, que vieram conversar comigo, que nós não somos desse mundo, você não é desse mundo, eu não sou desse mundo, ninguém é desse mundo, a gente já nasce sabendo que vai morrer. Ponto. Então, por que a gente vai ficar se prendendo tanto a esse mundo? A gente não pode se prender, a gente tem que estar nesse mundo, igual o sonho que ele teve. Esteja nesse mundo, mas não seja dele, foque no céu. Porque no sonho que ele teve, tinha várias pessoas sujas de pecado. E a gente focando nos passos. Então, focar nos passos de Jesus, focar no céu, porque você não é daqui. Você não sabe quanto tempo lhe resta. Eu não sei quanto tempo me resta. O seu filho, antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Deus leva na hora que ele quiser. A minha vida, antes de ser minha, ela é de Deus. E Deus me leva a hora que ele quiser. Aproveite cada minuto, cada segundo que você tem. Porque cada minuto, cada segundo de vida é extremamente precioso. Porque você só tem oportunidade de salvação enquanto você está vivo, tá? Não caia nessa conversa de, se fizer uma oração, pedir por... Não tem isso. Pesquise na Bíblia, leia a Bíblia. Você só tem oportunidade de salvação enquanto você vive. E para terminar, né, eu vou listar algumas lições. Vou falar bem rapidinho de algumas lições que Deus ele me ensinou, mas Deus também ele me consolou em sonho. E eu e ele, a gente sempre foi assim, um casal muito, muito, muito unido, que contava tudo um para o outro com detalhes. E eu fiquei muito inquieta e sofri muito, pensando se ele tinha sofrido muito no dia, né, do acidente. E Deus ele me mostrou em sonho, eu sonhei com ele, e no sonho eu já sabia que ele tinha morrido. E aí eu perguntei para ele. Eu perguntei como tinha sido no dia, como foi, você sofreu muito, demorou muito. Aí ele disse, foi muito rápido, e realmente foi rápido, pela causa da morte dele, eu sei que foi rápida, foi muito rápido. Por mais que ele tenha ficado com o olho aberto, não sei, porque eu não vi, mas estava ali só mesmo o coração batendo e já estava inconsciente. E aí, assim, não foi ele que veio no meu sonho me dizer, tá? Porque quem dorme em Cristo, quem morre, não vem para falar nada, não aparece para ninguém. Leia a Bíblia e pare de se iludir com as mentiras que o inimigo coloca
na sua cabeça e fala através de pessoas que, porque minha avó morreu e minha avó apareceu no meu quarto. Não, quem apareceu foi o inimigo disfarçado de sua avó, porque o inimigo já apareceu disfarçado de mulher aqui na terra, já apareceu disfarçado de várias coisas. Então, se você viu, ou se você foi num lugar que fulano recebeu o espírito de fulano que já foi, recebeu o espírito não, é o inimigo disfarçado. Mas ele falou uma coisa que só eu e ele sabia. Tá, e eu tô aqui conversando com vocês, gravando um vídeo, o inimigo não tá escutando o que eu tô falando, não? Acorda e leia a Bíblia. Não foi Jailson que veio me falar no sonho, foi Deus que veio me dizer para me consolar. Porque, como eu falei, Deus sabe como lidar com cada um. E Deus viu tanto que eu sofri pensando, mas será que ele sofreu? Será que isso? Será que aquilo? Então Deus veio me falar, minha filha, foi muito rápido. Foi muito rápido. Deus veio me falar em sonho e me consolou várias vezes. Eu vou falar só de um sonho, um último sonho que eu tive antes de falar das lições que eu aprendi. Que eu sempre sonho com ele vivo e dando amor pra ele. Dando amor, dando carinho, dizendo que amo. Que é isso que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? E aí teve um sonho, uma vez que eu sonhei que eu estava conversando com ele por mensagem. E aí mandando várias mensagens, dizendo que amo, que isso, que aquilo. E ele respondendo. A última mensagem que eu mandei foi assim, olha, eu amo você. Com toda a força da minha alma. Eu te amo muito. E ele não respondeu mais. E aí eu acordei. Não, no sonho não, eu acordei não. Ele não respondeu mais, eu comecei a chorar. E aí veio uma frase assim, ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. E não haverá mais choro, nem pranto e nem dor. E eu creio nisso fielmente. Eu sei que vai chegar um dia, quando Jesus voltar, que não vai haver mais nada disso. Eu creio. E aí, gente, apesar de tudo isso, apesar de saber de tudo isso, que Deus vai enxugar as lágrimas, que ele agora não está mais sentindo uma dorzinha de dente, está dormindo, esperando para quando Jesus voltar. Claro que eu sofro, claro que eu tenho saudade, claro que eu sinto falta, é óbvio, mas porque eu sou ser humano. Mas assim, por mais que o meu lado humano seja frágil, seja fraco, o meu lado espiritual é o que me faz ter força e esperança na certeza do que Deus prometeu. E o que me faz feliz, o que me faz bem, o que me traz alegria, o que me traz paz, apesar de tudo isso, é pregar a palavra de Deus, é aconselhar as pessoas, escrever sobre Deus. Então, como eu falei uma vez em um vídeo que eu gravei para os meus alunos, não tem como você focar em duas coisas ao mesmo tempo. Ou você foca na tristeza, ou você foca em Deus. E quando você foca em Deus, automaticamente você tem paz, você tem alegria, você tem felicidade. Hoje eu digo, apesar da dor, eu sou feliz. E eu tenho uma alegria que antes não existia, uma paz que antes não existia. Então, todas as vezes que eu foco em Deus, todas as vezes que eu foco na palavra, que eu estou aconselhando alguém, conversando com alguém, gravando um vídeo falando de Deus, é uma sensação indescritível. E hoje eu sou uma nova Paula, porque do mesmo jeitinho que ele sonhou, que ele estava me ajudando a seguir, ele já tem a salvação dele. E agora, o exemplo dele está fazendo com que eu alcance a minha. Então hoje, eu disse a vocês que eu sou estou começando a ser uma nova Paula, bem melhor do que a de ontem. Na verdade, tive duas transformações, uma da adolescência para a fase adulta e outra agora. Então, hoje eu tenho mais fé, hoje eu gosto de pregar o evangelho, hoje eu me preocupo mais com a minha saúde. Eu comia muita besteira, gente, era muita besteira mesmo. Hoje eu como uma besteira me sentindo um pouco culpada, porque eu penso assim, eu tenho que ter saúde para concluir minha missão,